Oiê, Karine Montoli aqui. E hoje vim trazer um assunto um pouco diferente do que eu geralmente trago, mas acho que é legal compartilhar nessas caminhadas nossas com Deus vários aspectos, né? Que chegar aqui e dar testemunhos maravilhosos é muito maravilhoso e é uma coisa que eu pretendo trazer sempre. Mas às vezes nessa caminhada tem coisas que são misteriosas e que saem um pouco do nosso controle, na verdade tudo sai do nosso controle, mas que é interessante a gente estar atento, né? Vigilante. Hoje eu tive um sonho que uma pessoa que eu conheço, assim, sabe aquelas pessoas que você conhece, mas não tem qualquer afinidade, assim, não é afinidade é a palavra, não, desculpa, intimidade. Não tem qualquer intimidade, não tem qualquer aproximação, assim, desse nível de intimidade para falar alguma coisa. Sonhei com essa pessoa, é uma pessoa que nem é daqui do meu estado, nem é tão próxima, eu conheço profissionalmente. Eu sonhei que ela tinha separado do marido dela e estava namorando um outro cara. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, coisa mais doida, né? Tipo, não tenho qualquer contato com eles recente, é, enfim, não tinha um porquê, né? Do tipo, eu já estava sabendo de alguma coisa, seja nada. E não me cabe saber, essa que é a questão. E eu tenho, desde muito nova, essa facilidade de que hoje eu entendo o nome disso, chama palavra de conhecimento. De, às vezes, ter algumas visões, às vezes Deus fala, ó, fala tal coisa com tal pessoa, ou faz tal coisa, isso e aquilo, enfim. Antes eu não chamava isso disso porque eu não sabia por esse nome, né? Mas desde muito nova eu tenho essas coisas e fui sendo polida mesmo, refinada por Deus nisso. Confesso que muitas vezes eu ainda fico assim, tem muito que aprender, muito que melhorar, né? Para entender e tal, e ser mais assertiva, mas é uma coisa que eu já aceitei. Antigamente eu achava isso bem desafiador, não vou mentir, quando eu era bem novinha. Enfim. E aí, voltando para esse negócio. E aí veio aquele negócio. Às vezes você tem um sonho, às vezes Deus fala com você, se acordado, te mostra, dá uma visão, ou te mostra uma coisa, ou às vezes fala por meio de sonhos. Eu tenho desses dois jeitos, essa, essa coisa com Deus. E aí, às vezes Deus te dá um sonho que pode ser, né, vamos dizer assim, para você, aquilo ali, e pode ser para outra pessoa. Já aconteceu desses dois sentidos. Então, geralmente, eu pergunto para Deus, Deus, isso aqui é para eu estar atento a alguma coisa, para eu aprender alguma coisa, para eu refletir alguma coisa? Ou isso é da pessoa? Ah, não, isso aí fala com a pessoa, que a pessoa vai entender. E já aconteceu, gente, às vezes já vi umas coisas muito doidas, assim, que você fala assim, ai, Deus. Aí eu falo que eu, às vezes, negocio com Deus, falo, Deus, é para falar mesmo que, ou do nada, eu vou chegar e vou falar tal coisa com tal pessoa. E aí, eu fui e, igual nesse caso, né? Falei assim, Deus, primeiro, né? É muita intromissão, muito, né? E, e poderia não ter nada a ver. Poderia ser tipo assim, sei lá. Esse que é o negócio. É entender que tem coisas que vão ser mistério e tá tudo bem, né? Ser mistério. E por mais confortável que seja, eu fui e mandei a mensagem. Falei, olha, sonhei com isso. Estamos na semana, né? As semanas na Central, que é a igreja que eu frequento, orando pelas famílias, famílias do Brasil, orando pelos casais, enfim, jejum, etc. E então, diante disso, eu vim aqui compartilhar com você. E se você quiser, a gente pode orar juntos, tal. Não foi no sentido assim, me conta essa fofoca aí, pelo amor de Deus, gente. Não tenho nem vontade de saber se fosse, né? Exatamente isso. E aí, é, essa pessoa, detalhe, é uma pessoa que é cristã também, né? E assim, se não fosse, eu acho que eu teria um cuidado diferente de explicar. Porque quando a pessoa é cristã, a pessoa vai pensar assim, olha, se Deus está mandando isso, não quer dizer que isso é uma verdade, mas é algo a ser observado e pode não ter nada a ver com traição, com casamento, pode não ter nada a ver com isso, né? E não que eu falei que teve traição, né? No sonho era como se eles já não estivessem juntos e houvesse um novo namoro. E aí, vamos pensar que sonhos podem ser metáforas também, né? Então,
Não estar junto quer dizer que é divórcio? Não. Pode ser não estar encaminhando, por exemplo, no mesmo propósito e a pessoa tá com outra relação que pode não ter nada a ver com o casamento em si. E é o que eu falei. A gente também tem que soltar esse controle e, tipo assim, vamos deixar isso aí acontecer. Essa pessoa me respondeu bem assim, falando que o subconsciente da gente traz muitas coisas, né, e tudo mais, e que, como se fosse assim, você pode estar projetando suas questões em mim. E falou que eles estão ótimos, tal, graças a Deus, e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando assim, olha como é que a gente tem que estar sempre vigilante em oração. Se eu não estiver vigilante, você concorda que numa próxima dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim, não vou falar nada não. Quê? Tomar uma dessa na minha cara? Pra quê? Só que não é sobre mim. Se eu não estiver vigilante, eu vou falar assim, nossa, essa pessoa, pô, nunca mais essa pessoa vai fazer negócio comigo. Nossa, essa pessoa vai achar que eu sou esses falsos profetas, essas doideiras. Nossa. Só que não é sobre mim, eu não tenho que pensar sobre o que ela vai achar de mim primeiro. Se eu tô ali fazendo de coração a serviço de Deus, e aí vocês podem falar, Karine, mas como você tem certeza que é Deus? Eu posso, inclusive, estar errada, sim. Só que se eu fui ali de coração para isso, se não for, Deus vai corrigir, vai mostrar para essa pessoa que não houve qualquer maldade, e na verdade, às vezes vai trazer ali um insight, alguma coisa, que na verdade eu não vou ter problema com isso. Mas se for de Deus mesmo, e eu fui omissa, né? E eu deixei de trazer. E aí eu fiquei pensando quanto que a gente tem que estar atento, que não é sobre a gente, entendeu? Talvez não seja, como eu falei, também nem seja do casamento deles, mas talvez isso venha a trazer para eles alguma vontade diferente de tipo assim, pô, nada a ver como essa mulher tá pensando isso aí da gente, que doideira, e tal. E eu não tô pensando em nada, porque eu não penso sobre eles, não é da minha conta isso. Mas enfim, e uma vontade de tipo, sabe aquela coisa assim de, então agora eu vou provar que a gente tá melhor. Eu sei lá o porquê que veio isso. Pode ser simplesmente porque talvez eles também têm outras palavras de conhecimento para passar e não estão passando. Isso pode despertar assim, ou pô, que doideira, né? Ela mesmo sem ter qualquer intimidade falou, por que que a gente está deixando de falar? Pode não ter nada a ver com isso, como eu falei. Então, assim, eu não vou ficar mirabolando, embora a mente, obviamente, crie hipóteses, eu não vou ficar focada nisso e, tipo assim, primeiro, não vou deixar de falar na próxima vez. Não vou ficar assim, então eu vou ficar um mês confirmando com Deus para só depois eu falar. Então, se for mais uma vez um assunto, você não fala. Não, eu vou continuar a mesma coisa, Deus. Não a mesma coisa no sentido de não posso melhorar, mas no sentido, Deus, é da sua vontade? Beleza. Ó, Deus, se eu estiver errado, você me perdoa ou me ajuda a aceitar esse alvo aí, ou ajuda outra pessoa a aceitar esse alvo para você, porque Deus, ele não precisa da gente. E tem várias outras milhares de pessoas para fazer isso por ele também. Então, eu trouxe isso para compartilhar porque muitas vezes as pessoas me perguntam, como que você sabe que é Deus tal? Tem coisas que eu tenho certeza absoluta, porque vem de uma forma da nossa relação mesmo, né? Da minha relação com Deus, vem essa forma muito clara. E tem vezes que talvez eu não vá ter certeza. Dessa vez eu confesso que eu achei meio uma coisa meio assim, nada a ver, mas eu falei, eu não preciso de estar numa, numa certeza absoluta agora. E se amanhã eu aprendo, até por meio de compartilhar esse vídeo aqui, uma outra coisa sobre isso, né? Por exemplo, eu sei que existem assuntos, né? Já aprendi que são muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, falar para alguém assim, você vai engravidar assim no dia tal. Gente, data, as coisas assim, é muito delicado você passar isso para alguém. Porque pede para Deus confirmar para a pessoa, entendeu? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo aqui. Então, tem o Cronos, tem o Kairos, né? Para quem gosta de estudar isso mais profundo aí, né, da Bíblia, mas assim, independente disso, essas confirmações muito assim, sabe? Tipo, vai morrer no dia tal. Só se Deus te deixar assim, sabe? Praticamente escrever para você, que com certeza é para você falar para alguém alguma coisa assim. Porque tirando isso, pede para Deus confirmar para a pessoa esse tipo de coisa. Agora, igual uma vez, né? O Deus falou assim: ó, você vai falar tal coisa com tal pessoa, que é para ela emagrecer, e eu tô mandando as pessoas para ajudar.
Gente, eu acho, não sei se eu já fiz algum testemunho aqui disso, né? Se eu já falei disso em algum dos vídeos, ou citei. Nesse dia eu falei, não, Deus, mas é muito delicado chegar para alguém e falar assim, ah, você, Deus, tu querendo que você emagreça e tá te mandando um exército. É tipo assim, Deus do céu, é para isso mesmo? É para isso mesmo. Fui lá, mandei a mensagem para a pessoa, liguei, ela falou, ih, cá, fica tranquila, você não é a primeira, não. Tem um tanto de gente, e eu tenho certeza, isso é uma das minhas conversas com Deus, isso é uma confirmação de algo que eu tenho tido com Deus, e tem outras pessoas que também vêm me presenteando, me ajudando aí nessa caminhada, porque estão recebendo esse chamado de Deus para me ajudar com isso. Então, por mais delicado que seja, pelo menos para mim, eu achei super delicado naquele dia, porque eu falei, eu nem sou um exemplo de magreza para chegar para alguém e falar, olha, Deus tá querendo que você emagreça. Tipo, assim, quem sou eu falar um trem desse, gente? Só que não é sobre mim. Novamente, eu não preciso ser um exemplo de magreza. Não é sobre o meu emagrecimento, não é sobre a minha saúde, não é sobre o que Deus quer para minha saúde. É sobre o que ele falou para falar com a pessoa. E nessa situação foi, entre aspas, bem sucedido. Só que né, não são todas as vezes que vai ser bem sucedido. Igual, por exemplo, a gente fala, ai, cá, mas aí eu chamo a pessoa para a igreja não vai. Chamo a pessoa para a igreja, a pessoa não vai. Ah, eu chamo para a célula, ou eu falo de Cristo, etc. Gente, não é sobre a gente, é sobre a gente estar aqui fazendo a missão de Deus. Se a gente acha que é sobre a gente fica querendo controlar o resultado e a gente fica muito na nossa vaidade de que foi sobre, né, pelas nossas mãos. Quando a gente entende que não é sobre a gente, Deus vai fazer aquele trabalho com aquela pessoa. Às vezes você nem sabe, mas às vezes você chamou, você foi lá, falou de Deus com a pessoa, plantou sementinha. Amanhã, essa pessoa, quando ela tiver, sei lá, numa outra questão com Deus, numa outra questão em outro lugar, conversando com alguém, ela vai lembrar aquela semente. Talvez ela nem lembre de você, ela vai falar, alguém um dia me falou isso. Aí mesmo, uma vez me falaram isso. A pessoa nem lembra de você, mas a pessoa lembra da mensagem. E aí eu me lembro que uma vez o Vitor, ele focou, numa experiência que a gente teve de meditação, ele falou assim que Deus tinha mostrado para ele que era para ele focar na mensagem e não no mensageiro. Isso foi em 2021. E, e depois disso, de fato, a gente começou a espalhar muito isso para as pessoas, de falar, olha, não foca no mensageiro. Às vezes as pessoas, ah, porque eu estou magoado com o padre, com o pastor, com o líder, coisa e aquilo. Olha, não foca no mensageiro, foca na mensagem. Qual a mensagem que está sendo passada para você? Seja de uma pregação, seja de um vídeo na internet que você está vendo. Claro que você vai ter o cuidado de perguntar para Deus se aquilo que você está recebendo é, é, é confirmado por Deus, ou você vai perguntar para Deus se a pessoa, por exemplo, às vezes está aprendendo uma coisa com uma pessoa que você começa a sentir um desconforto. A pessoa está me ensinando de um jeito, não estou gostando. Deus, é para aprender com essa pessoa isso? Não, não, é para aprender com essa outra pessoa aqui. Então, Deus ele vai te encaminhar para o que é melhor para você. Então, não foca no mensageiro, por exemplo. Eu sou só mais uma das todas as pessoas que são mensageiras, das milhares de pessoas que são mensageiras. Às vezes, você se incomoda com o jeito que eu falo, o jeito que eu brinco, né? Que eu falo Jesusão, não é nem brinco, né? Mas é a minha relação íntima ali com Cristo. Mas não foca em mim, foca na mensagem. Se às vezes uma palavra ali que eu falei despertou algo em você, foca nisso, entendeu? Ou então, ah, não gosto do Gaim, beleza, daí eu não tô aqui para ser adorada e ser querida, não. Eu tô aqui passando uma mensagem que nem sobre mim, é sobre Deus. Eu tô glorificando Deus, né? Em todas as mensagens que eu passo aqui. Então, encontre alguém que faz sentido para você, que você tem uma afinidade, mas não deixa o mensageiro ser o foco, né? Então, nesse caso aí, gente, posso nunca mais ouvir falar desse assunto, nunca mais ter qualquer notícia desse casal, posso nunca ter a confirmação do que era isso. E tá tudo bem, porque não é para mim, não era sobre mim. Agora, pode um dia, daqui a um dia, um mês, um ano, ou daqui a horas, eu entender o que aquilo ali veio fazer? Posso. Deus pode revelar para mim. Às vezes que era uma coisa para eu enxergar de um jeito, entender de outro e melhorar aquela mensagem, às vezes tinha a ver com uma outra pessoa? Pode, eu não sei. Entendeu? Agora, é, não é deixar de fazer ou ficar parado esperando, porque é a caminhada, né? Enfim, é isso. Eu tô bem empolgada, se essa é a palavra, mas acho que comprometida mesmo. Eu tenho trazido algumas conversas que eu tenho com Deus aqui. Geralmente eu
sou muito discreta, não gosto de exposição, mas todas as vezes que eu lembro que não é sobre mim, não é que eu sou discreta, então eu não vou trazer. Não, eu vou trazer porque não é sobre mim, né? E não tô gostando de gravar esses vídeos, soltar aqui. Não faço nem ideia de se eu tenho seguidores, a minha intenção nessa até semana passada era tudo não listado. Aí eu mandava para uma pessoa, aí Deus falava, não, manda para outra pessoa também, eu mandava para outra pessoa, uma coisa assim. Máximo que eu mandava para duas pessoas. E agora eu tô abrindo isso aqui e não faço ideia de onde isso vai chegar e também não preciso saber. Estou apenas nesse processo de compartilhar mais. Então, que Deus fale no seu coração e você possa ser esse canal aí para outras pessoas também. E que a gente sempre busque essa sabedoria e discernimento. E deixando claro aqui que eu não estou me defendendo, falando que eu tive a sabedoria e discernimento sobre essa situação. Talvez eu até descubra que não tive. E eu venha a aprender e a aprimorar isso nessa situação. Mas apenas quis dizer que não pare por conta dos tropeços ou dos desafios que aparecem, né? Novamente, não é sobre a gente. Então, obviamente, não é o tipo de mensagem que eu gostaria de falar ou de trazer, e principalmente para alguém que eu tenho zero intimidade. Sabe quando é zero intimidade? É zero intimidade. Então, que isso seja apenas um pedaço aí da caminhada, e que para essa pessoa que eu passei, eu acredito que ela tenha, inclusive, compartilhado com o marido ou com o Chico, porque depois, quando ela gravou o áudio, eu vi que tinha a voz do marido dirigindo do lado, que é um querido também. Os dois são queridos, tá, gente? Não tem nada a ver com eles, igual eu falei, essa coisa. Eles são queridos mesmo. É... Ai, até me perdi agora. Enfim, só não, só não deixe, gente, a mente e essas confusões mentais te distraírem do foco, tá? E tô falando isso pra mim também, porque sou ser humano, né? Eu sou uma eterna aprendiz. Então, se eu for ficar preocupando em qual é a minha imagem nisso aí, ou estar certa e perfeitamente certa em passar uma coisa ou outra, talvez não passe as mensagens, né? Então, um beijo. Tchau, tchau.